Visita lá, Pai, em nome de Jesus, o Diogo. Oh, Pai, em nome de Jesus. Como as pessoas, Pai, em nome de Jesus, se afastam de Ti tão facilmente, Pai, eu não entendo. Como as pessoas, Pai, em nome de Jesus, que precisa tanto de Ti, Senhor. Ora tanto para Ti, louva tanto para Ti, Pai, entrega as suas vidas quando estão em maus momentos, Pai, mas quando começa tudo a melhorar, Pai, a primeira coisa que faz é se afastar de Ti, Pai. Ah, Senhor, e quando se afasta, Pai, em nome de Jesus, oh, Senhor, o mal trabalha, Pai. Oh, Senhor, quando estamos longe de Ti, Pai, em nome de Jesus, o mal trabalha, Senhor. Pai, visita-lhe a vida do Diogo, Senhor. Oh, Pai querido, Pai, traga ele de volta para a Tua casa, Pai, convença, Senhor. Não só nos dias ruins, Pai, mas nos dias bons também, Pai. Não só quando se necessita de Ti, Senhor, mas em todo o tempo, Pai, porque é assim, Senhor, que precisamos ser. Firmes e constantes, Pai, em nome de Jesus. Visita ali, Pai, seus filhos, a Pietra e o Romeu, Pai. Que nenhum mal, Pai, que nada que ronda aquele lugar, Pai, possa tocá-los, Senhor, em nome de Jesus. Que isso não possa influenciá-los para algo ruim, Senhor. Visita essa família, Pai. Eu creio na restauração, Pai. Eu creio em nome de Jesus, Pai. Mas essa restauração, Pai, em nome de Jesus só pode ser feita, Pai, se o Senhor estiver lá. Se eles deixarem, Pai, em nome de Jesus, Senhor, entrar, Pai, e fazer mudança, Senhor. Só vai acontecer algo ali, Pai, se eles deixarem verdadeiramente, Pai, em espírito e verdade, Senhor, transformar essas vidas, Pai. Porque o inimigo, Pai, das nossas almas, Pai, joga todo tipo de contenda, Senhor. O inimigo das nossas almas, Pai, em nome de Jesus. Não deixa ele trabalhar ali naquela família mais, Pai. Proteja, Senhor, aquela família, Pai, em nome de Jesus. Oh, Pai querido, Pai amado, eu creio, Senhor, que o Senhor é o que faz, o Senhor é o que muda, Pai. Visitaria a casa do Rodrigo, Pai, da Silva, em nome de Jesus. Faça a sua obra ali, Senhor, porque o Senhor tem algo na vida deles, eu creio, Pai. Porque já foi dito, já foi profetizado, Senhor. Ah, Pai, o Senhor não é homem que mintas, Pai. Nem filho do homem, Pai, em nome de Jesus. Oh, Pai querido, Pai amado. O Senhor não mente, o Senhor promete, o Senhor cumpre, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Visita lá o Vinícius na Bahia, Senhor. Visita ali a Emily, Pai, em nome de Jesus. Para que sejam firmes e fortes, Pai, todo o mal que ronda aquela família, Pai, em nome de Jesus também. O proteja, Senhor. Proteja, Senhor, com os teus anjos, com as tuas asas, com o teu sangue carmesim, Pai, para que nenhum mal possa ali, Pai, acabar com aquela família, Senhor. Que nenhum mal, Pai, possa influenciar, Pai, em nome de Jesus, Pai. Oh, Senhor, nada, Pai, em nome de Jesus, próximo, nenhum familiar, tudo aquilo que o Senhor usa, que o mal usa para afrontar o Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai, protege, Senhor, ali. Eu creio, Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor sabe, o Senhor conhece os nossos corações. Eu não sei como orar, Pai, mas o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe como anda o coração de cada um. O Senhor conhece, Pai, cada ser aqui, Pai, em nome de Jesus. Que a gente venha e coloque, Pai, nas Tuas mãos, Pai, as nossas petições. Que a gente venha, Pai, coloque em Tuas mãos, Pai, os nossos desertos, Pai, as nossas provas, Senhor. Porque é isso que o Senhor quer de nós, Pai, confiança, obediência, Pai. Oh, Pai, crê que a Tua mão forte, Pai, em nome de Jesus, faz mudança, Pai. Ter fé, Pai, em nome de Jesus, como foi dito aqui ontem, Pai, para que chegue, Senhor, um perfume suave às Suas narinas, Pai, mas isso depende de nós, Pai. Estar firmes e fortes contigo, Pai, acreditar, Pai, que é possível. Mesmo quando tudo parece que não está indo para o caminho correto, Pai, acreditar que o Senhor vai mudar.
Quando tudo parece que está difícil demais, Pai, é acreditar que o Senhor está conosco, Pai. O Senhor está com cada um de nós, atravessando os momentos mais difíceis. Quando tudo parece que está indo para um caminho totalmente diferente daquilo que o Senhor planejou para as nossas vidas, mas a gente não entende porque é mistério, porque a gente vai entender sim um dia, Senhor. Hoje a gente não entende, Pai, porque a gente só vê parte de todo o seu plano, Pai, mas um dia nós vamos saber sim o todo. Conhecer, Pai, e saber quais são os seus mistérios em nossas vidas, Senhor. Oh, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, que a gente venha ansiar, Pai, pelas águas limpas, Pai, que venha ansiar por essas águas correntes, assim como a corça anseia, Senhor. Ah, Pai, que os nossos corações possam se entregar verdadeiramente para Ti, Senhor, em nome de Jesus. E a gente venha crer, Pai, que a Tua presença nos basta, que a Sua graça nos basta, Senhor. Nos momentos bons e nos momentos ruins, somente a Tua graça nos basta, Pai. Oh, Pai querido, Pai da misericórdia, Senhor. Aquela misericórdia que se renova todas as manhãs, Pai, em nome de Jesus. Que a gente venha deixar em Tuas mãos, Senhor, as nossas lutas, as nossas petições, tudo aquilo, Senhor, que está tirando a nossa paz, Pai. E pedir a Ti, Pai, em nome de Jesus, a paz que excede todo entendimento, aquela paz que ela é sobrenatural, Senhor. Que a gente venha orar a Ti, Pai, e entregar em Tuas mãos para que a gente venha ter paz. Porque, Senhor, tudo posso, porque em Ti eu confio. Porque é o Senhor que me fortalece. É o Senhor que muda a história. É o Senhor que trata, é o Senhor que provém. Ah, Senhor, que a gente não venha ter ansiedade, como diz a Tua palavra, Pai, porque até dos pássaros o Senhor cuida. O Senhor veste os lírios do campo, Pai. Imagina nós, Senhor. Imagina nós, cada um de nós, que o Senhor cuida sim, Pai. Conforme aquilo que a gente necessita, Pai. Não conforme aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente necessita, já diz na Tua palavra. Oh, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, que venha faltar tudo, Senhor, mas que não venha faltar a Tua presença, Senhor. Que não venha faltar, Pai, em nome de Jesus, o Senhor em nossas casas, Senhor. Oh, Pai querido, Pai amado, que a gente venha colocar em Tuas mãos, Pai, as nossas orações, Pai. E que a primeira coisa que a gente venha fazer nos nossos dias, assim que a gente se levantar, Senhor, é se ajoelhar. Se ajoelhar ali no pé das nossas camas, ali no chão, com a cara no pó, que a gente possa, Pai, em nome de Jesus, entregar verdadeiramente, Senhor, as nossas petições, as nossas dores, Pai, porque às vezes é confuso, às vezes o choro atrapalha, Pai, mas o Senhor escuta o nosso coração. Quando a gente acha que o Senhor não está escutando, o Senhor escuta sim, Pai. O Senhor escuta onde a gente menos espera, o Senhor escuta o coração de cada um, porque o Senhor é aquele que esquadrinha todos os nossos corações, conhece cada detalhe. Porque não tem como nos enganar, não temos como te enganar, Senhor. Não adianta, a gente pode enganar o homem, pode enganar qualquer um, mas menos o Senhor. O Senhor conhece o coração de cada ser aqui. O Senhor conhece cada um desde o ventre de nossas mães, Senhor. O Senhor tem um caminho para cada um aqui, desde antes da gente achar, Pai, que conhecia, Senhor. Ah, Pai, em nome de Jesus, os caminhos, Pai. O nosso chamado às vezes é árduo. Às vezes o chamado ele nos prova, porque o processo sim, ele é difícil, Senhor. Mas, Pai, em nome de Jesus, em oração, a gente lhe pede, Pai, nos acalme, nos mostre, Pai, nos prove, Pai, porque o Senhor diz na Tua palavra, Pai, faça a prova de mim, quando as coisas parecerem ser difíceis, Pai.
para ti, Senhor, para nós, Senhor, não para ti. Mas quando as coisas parecerem difíceis, Pai, que a gente faça a prova de ti, Pai, e o Senhor nos mostra. Porque o Senhor diz a tua palavra, Pai, é terremoto, o Senhor não está, é montanha, é fogo, é terremoto, é tempestade, o Senhor não está, Pai. Mas no sussurro, o Senhor se mostra para nós. Glória a Deus. É no sussurro, é na simplicidade muitas das vezes, e a gente espera algo maravilhoso, algo miraculoso, algo gigantesco, e às vezes o Senhor no sussurro responde. Oh Pai, que a gente vai estar atento aos mínimos detalhes, aos mínimos sinais, Senhor. É no sussurro, Pai, que o Senhor fala. É no sussurro que o Senhor nos mostra. É no sussurro que muitas das vezes o Senhor está ali falando conosco, e a gente está tentando prestar atenção naquilo que é gigante. E na simplicidade, Pai, o Senhor se revela. É se escondendo, Senhor, que o Senhor se revela. É nos momentos mais difíceis que o Senhor está se revelando e dizendo: ei, eu estou aqui. O que está lhe faltando ainda? Em nome de Jesus. Oh Pai querido, Pai amado, que a gente venha, Pai, ser mais gratos, Pai. Em nome de Jesus. Que a gente venha dar graça, Senhor, diariamente, porque o Senhor cuida de cada um de nós. Que a gente venha ser mais grato, Pai, pelo aquele alimento que ainda faz parte da nossa mesa, do pão que o Senhor vem prover em nome de Jesus. Que a gente venha ser grato, Senhor, por todo o tempo, por todo o momento, por cada hora, pelo respirar, pelo amanhecer e respirar, por cada movimento que o Senhor faz, pelos caminhos que o Senhor nos leva, Pai. Que a gente venha ser grato, que a gente venha ser, Pai, gratos, e ter essa gratidão, Senhor, por cada dia, por cada livramento que a gente nem sabe que está sendo livrado, por cada irmão que ora por nós, por cada irmão que foi consolado e nos consola, por cada irmão, Pai, que está disposto ainda a orar pelos irmãos aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Assim eu lhe agradeço, Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, nós dizemos amém. Amém. Graças a Deus. Saúde os irmãos com amor, com alegria e a paz de Cristo. Amém? Amém. Estão todos felizes com o Senhor? Glória a Deus. Mas estão felizes mesmo em nome de Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém. Ah, Senhor, obrigado, Pai, por mais um dia aqui. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pelos nossos irmãos que estão dispostos aqui a se ajoelhar e orar um pouquinho mais pelos nossos irmãos que estão por aí afora, precisando de alguma petição, precisando de oração para se fortalecer em nome de Jesus. Estamos aqui juntos em nome de Jesus mais uma vez, Pai, para orar para Ti, para orar para os nossos irmãos, conversar contigo, Senhor, porque aqui é o melhor lugar. Não tem lugar melhor para a gente se ajoelhar e nos entregar de corpo e alma, de espírito e em verdade ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora nós vamos aqui entregar o louvor da harpa, como de costume, e assim eu peço para a irmã Lu, em nome de Jesus, vou te encaminhar aí a harpa, tá, pastorzão? Em nome de Jesus, glória a Deus. Enquanto eu estou passando aqui os louvores da harpa para o pastor, aqueles que quiserem aqui escrever o nome de alguém, aqueles que quiserem aqui colocar alguém em oração, alguém que quiser colocar uma foto, uma peça de roupa, algo que queira orar por alguém, pode colocar aqui na mesa, porque nós vamos orar pelas petições, pelas dores, vamos suplicar a Deus aqui em nome de Jesus, foto em nome de Jesus, roupa, não importa, irmãos, vamos colocar aqui.
E aqueles que quiserem escrever o nome, alguém quer? Já leva até o livro para vocês aí. Não? Mas se não quiser, está aqui à disposição. Se Deus colocar no seu coração o nome de alguém, pode vir aqui a qualquer momento. A caneta está aqui, o caderno está aqui, em nome de Jesus. E nós vamos começando a louvar o hino da harpa de número 190. Opa, cadê meu lá? 193, irmãos. A alma abatida, em nome de Jesus. Um, 9. Glória a Deus. Todos encontraram a alma abatida? Em nome de Jesus? Amém? 193. A alma abatida. Só na igreja do Pai Senhor, amém? Amém. Que são muito ricas e infalíveis pra te valer, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de seus males salva e te abençoa dos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera mais um pouquinho e o verás, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo.
irmãos. Esse daqui, a Lu disse que ela é uma pessoa de fé, que ela nunca ouviu, mas Jesus vai nos ajudar em nome de Jesus. Bispa, esse você já. Esse eu não conheço, não. Já? Ah, então, bispa. Glória a Deus, aleluia, bispo. Vamos nos ajudar em nome de Jesus. Tu não conhece? Já chegou uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale da sombra e a morte, nas alturas de glória e luz, essa rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, que tudo pra mim é Jesus. Já dei muitas, foi achada rosa e provado um excelente odor. E o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi salvo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa do céu. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, que se tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem. Se perdes o amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada, para brilhar em um outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na morte e na vida, digo tudo pra mim é Jesus. Glória a Deus. Eu confesso na vida e na morte, que tudo pra mim é Jesus. Glória a Glória a Deus. Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pela primeira vez, né? Em nome de Jesus. E para finalizar, nós vamos de 115, vigiar e orar. Glória a Deus. Trabalhar e orar, né? Oh, desculpa, trabalhar e orar. Vigiar e orar é o versículo. Trabalhar e orar. Orar. Aleluias. Eu quero trabalhar pro meu Senhor, levando
Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Glória a Em nome Deus. de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Lord. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu creio. Tentamos, irmãos, trazer um louvor diferente hoje. Nossa irmã ali que deu a dica. Aleluia. Como ela mesmo falou, esse hino da harpa, quando Jesus fez a sua primeira pregação, estavam lá louvando em nome de Jesus, porque realmente é bem antigo. Mas a gente precisa, irmãos, trazer algo diferente, precisa se esforçar, né? Verdade. Em nome de Jesus, porque Verdade. o que Deus espera de nós é justamente, não é o the best, né? Que chegar e cantar com todas as notas perfeitamente. Ele quer de nós entrega. Glória a Deus. Entregar naquilo que nós fazemos. Nem sempre vai ser o nosso melhor, mas que seja o melhor para o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. E como toda noite de oração aqui, eu trago uma palavra de abertura que está lá em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 26 e 27. Capítulo 8, versículo de número 26 e 27. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não é essa não. Não é essa não, desculpa. Passou tudo. Eu vou levar essa daí. Capítulo de número 8, versículo de número 26 e 27. Em nome de Jesus. Todos encontraram, irmãos? Amém. Amém. E diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Romanos, quanto filho? Romanos capítulo de número 8, versículo de número 26. Tá. Amém? Vou começar novamente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, Glória de a acordo Deus. com a vontade de Deus. Obrigada, Em nome de Jesus. Jesus. Irmãos, como sempre, separo algo para nós aqui. E esse versículo que fala sobre oração, fala desse nosso, do orar em nome de Jesus. E aqui tem algo que é muito humano na nossas vidas, na nossa vida espiritual. Que quando tem pessoa que quer orar, tem pessoas que querem orar para o Senhor, mas não conseguem. Tem pessoas que querem falar com o Senhor, mas não sabem o que dizer. E aí Paulo traz uma ideia aqui no 26, que diz que o Espírito ele ajuda a nossa fraqueza. Que o Espírito Santo ele ajuda na nossa fraqueza muitas vezes, quando nós não sabemos como orar. Porque muitas das vezes nós estamos confusos, estamos sofrendo, estamos sem palavras, tristes, ou às vezes a gente nem entende o que Deus está fazendo. Verdade. Mas aí vem Paulo e diz que o Espírito intercede em nós com gemidos inexprimíveis. E o que seria esse gemidos inexprimíveis? Ele quer dizer assim, mesmo quando a gente não consegue expressar em palavras, mesmo quando a gente não consegue gritar, falar, orar, soltar palavras para o Senhor, Ele entende o que está no fundo do nosso coração. Ele entende aquilo que está mais apertando dentro do seu coração. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Os gemidos inexprimíveis é justamente o Senhor está sondando o seu coração e analisando tudo que você está passando. Mesmo que a sua boca não consiga declarar. Mesmo quando você só sabe chorar. Mesmo quando as coisas parecem impossíveis. Mas o Senhor intercede, ou melhor, o Senhor sonda os nossos corações. E mesmo que Ele não escute assim sons audíveis das nossas palavras, a ideia é que o Espírito
traduz para o Senhor aquilo que está dentro do nosso coração. O Espírito Santo de Deus leva para o nosso Senhor. O Espírito Santo leva para Deus aquilo que está em nossos corações. Ele faz essa, entre aspas, tradução daquilo que a gente não fala, não diz, só chora, mas o coração, através do nosso Espírito Santo, fala direto com o Senhor. Olha que coisa linda. E no 27, vai dizer exatamente o quê? Que Deus, Ele entende perfeitamente. E que Paulo nos diz aqui que aquele que sonda os nossos corações conhece o quê? A intenção do Espírito. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio, Jesus. Deus conhece os seus pensamentos, irmão. Deus conhece as suas dores. Aleluia. Deus conhece as intenções mais profundas dos seus corações. Eu Aleluia. creio, Jesus. Mais profunda, irmãos. Onde você acha que não nada mais pode tirar, Ele sabe. Ele te entende. E Ele intercede por você, de acordo com a vontade do Pai. E quando, irmãos, a oração não depende só da capacidade de falar, de formular palavras bonitas, Ele não nos escuta somente quando a gente consegue declarar a Ele. E aí muitas das vezes a gente fala assim, mas Senhor, como que a gente pode fazer? Porque eu não sei orar perfeitamente. Mas Deus, Ele entende até quando a gente não consegue se explicar para Ele. O Espírito Santo de Deus participa da nossa oração. Em outras palavras, irmãos, mesmo no silêncio, mesmo na confusão, mesmo quando só tem choro, Deus, Ele continua te ouvindo. Deus, Ele continua inclinado e ouvindo cada um dos seus filhos. Porque de um jeito muito simples, quando a gente não sabe orar, a gente pode dizer para Ele assim, Senhor, eu não sei o que te pedir agora, mas o Senhor conhece o quê? O meu coração. O Senhor conhece o meu coração. Então quando você não souber falar para Ele, não se preocupe, porque o Senhor conhece o seu Glória coração. a Deus. Eu creio, Jesus. Em nome de Jesus. E vou te falar algo, irmãos. Isso é o suficiente Glória a Deus. para Ele te ouvir. Amém? Amém. Amém? Amém. É o suficiente para Ele te ouvir? Glória a Sim. Deus. Então só, irmãos, se declare, abra e fale para Ele, porque Ele te escuta. Glória a Ele Deus. te escuta. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Bispa, Aleluia. você está com a oportunidade de ter Glória a Deus. Salve, irmão, para a paz do Senhor, amém? O Senhor, Ele é bom a todo tempo. E quando nós declaramos a Ele o Espírito, Ele fala porque Ele é um Deus bom, que nos orienta. E hoje pela manhã, o Senhor falava muito comigo sobre a gente se estreitar com Deus. Estreitar. Estreitar dói. Estreitar machuca. Sabe? Como que vocês veem algo estreitar? E o Senhor, Ele não quer só um diálogo meu e seu com Ele. Não. Ele quer de mim e de você um relacionamento sério. Sabe por quê? Porque o mundo já está virado. E se a gente não entender o que é espírito e o que é o inimigo, a gente vai se lambuzar e vai cair no laço do inimigo. Então, nós precisamos de ter um relacionamento estreito com Ele. Sabe? E o estreito é como diz assim, a porta do céu é estreita, né? Para entrar no céu é estreito. Não é de qualquer forma. E se nós que temos maturidade, que pagamos um alto preço, são quase 30 anos renunciando. Não é um dia, um ano, 2 anos. Quase 30 anos.
E se a gente não andar em espírito, o inimigo quer passar por cima de você e fazer de você o que ele quer. Então nós temos que ter um relacionamento estreito. É tempo disso. É o que está faltando. É esse estreito. Porque se a gente se abalar por qualquer coisa, que não é Deus. Eu já falei, Deus, nada mais me abala. A única coisa que me abala é se eu não estiver com a cara no pó, pedindo para Ele visão e que Ele me mostre o perigo. Porque tudo que nós pedimos e crendo, o Senhor revela. Você crê, irmão Zé? Ele mostra porque Ele é amor. Nós falhamos, nós erramos, mas Ele é amor. E Ele mostra tudo nos mínimos detalhes. E eu quero deixar aqui no Salmos 3, no versículo 5. Glória a Deus. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Aleluia. Então isso é o suficiente. Glória a Deus. Sabe, o Senhor nos sustentar. E aonde nós passarmos, nós temos que ter a visão quando é o inimigo querendo atuar e quando tem um laço armado. Então, para isso ser fácil aos nossos olhos, nós temos que entrar no estreito com Deus. E eu agradeço a minha rica oportunidade. É isso aí, irmãos. Cada vez mais o Senhor está exigindo da gente um relacionamento. Cada vez mais o Senhor quer da gente algo além. Porque realmente o inimigo das nossas almas, ele não está poupando esforços para nos tirar do caminho. Não está poupando esforços para desviar. E as coisas desse mundo estão cada vez mais aí, escancaradas. E, enfim. E até antes de começar a nossa oração, eu vi um testemunho de um pastor, eu não lembro o nome dele agora, é muito famoso, realmente não me recordo agora, que ele fala sobre o poder da oração. E ele estava ministrando lá nessa igreja e ele falou que ele tem um grande amigo que é pastor, está na caminhada com ele, mas que quando ele ouve o testemunho daquele homem, ele tem até medo. Ele até fala para aquele pastor assim, nem conte esse testemunho na igreja, que você vai colocar as pessoas vão ficar com medo de te escutar. Porque é muito forte, irmãos. Ele trabalhava com bruxaria da coisa mais pesada deste mundo. De chegar ao ponto, irmãos, de ir até um cemitério, pegar um corpo e fazer coisas com aquele corpo que ele disse, eu não vou nem falar aqui porque é algo surreal. É algo terrível. E ele disse, ele contando, esse pastor contando para o outro pastor, desse testemunho, ele até contou que um dos trabalhos que ele se preparou, olha só, ele se preparou um ano para fazer aquele trabalho. Um ano. E aí eu quero que vocês entendam e vejam algo aqui, um parênteses. Olha só, o mal se prepara um ano. A gente não consegue enjoar um dia. Eita, A gente Deus! murmura. E o homem, para fazer o mal, ele se preparou um ano. Chega ele no cemitério, a entidade se manifesta na frente dele, se materializa, na verdade, né? Não se manifesta, se materializa, e fala para ele, ei, deixe de lado que não vai dar certo o seu trabalho. Mas por que não? Preparei um ano, vai ter que ser hoje, eu estou te avisando, não vai dar certo. Mas não vai dar certo por quê? Aí assim, tá vendo aquela casa lá em cima daquele morro com aquela luz acesa lá? Aí ele olhou, tô vendo. Aquela mulher, nesse instante, ela está orando. Glória a Sabe Deus. por quê? Porque Deus avisou ela que tinha algo ruim acontecendo aqui. E ela está lá na janela Eita, dela, Deus! levantando as mãos e orando, está orando. E isso não Glória vai a dar Deus! certo. Porque aquele que está lá em cima está intercedendo. Glória a Deus! Então, irmãos, olha o poder da oração. E Deus avisou para aquela mulher. E ela foi lá. E aí, o homem que só fazia as coisas para o mal, que fazia tudo aquilo, opa, peraí, tem algo grande, algo maior.
E ele se rendeu para Jesus, e glória a Deus, ele é pastor e trabalha na obra do Senhor. Deixou esse Eu lugar. creio. Então, olha o poder da oração, é quando Deus quer revelar, irmãos. Por isso que o Davi fala aqui, olha, Deus está revelando, Deus está revelando, Deus está revelando. Acreditem. Verdade. Porque quando Deus quer revelar, quando Ele quer cortar um laço, quando Ele quer cortar um mal, quando Ele Glória a quer Deus, livrar alguém de aleluia. qualquer coisa. Ei, irmãos, vamos acreditar, porque a oração, ela tem poder. E depende de cada um de nós estar dispostos a se ajoelhar. Cada um de nós tem que ter, sim, Eu uma creio vida em em Deus. oração. Cada um de nós tem que ter, sim, um momento de orar para o Senhor. Eu particularmente, eu oro 2 vezes pontuais. É quando eu me levanto e quando eu me deito. Glória a Deus. Durante o dia, é eu orar sem cessar. Sabe quando você fala com Deus? É aquele papinho com Deus o tempo todo. Senhor, Senhor, é isso, é aquilo. Mas assim, pontuais, eu me levanto e antes de abrir meu celular, antes de falar com a minha esposa, eu levanto da cama e pum, de joelho. É meu, eu faço isso todos os Glória a dias. Deus. Na hora de dormir, às vezes eu até pego no sono, mas eu acordo e falo, opa, preciso orar. Levanto, oro e vou dormir em paz. Glória a Deus. A oração, irmãos, o primeiro que tem que te ouvir de manhã se chama Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Não é o seu celular, não é ninguém, é Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. aleluia. Então, irmãos, vamos começar agora o nosso momento de oração. Primeiro nós vamos começar aqui orando. Quem quiser, o caderno está aqui, quiser colocar o nome de alguém, Glória a Deus. trazer alguma foto para a gente colocar aqui em oração. Se vocês quiserem, está aqui. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. A caneta. Eu creio, Jesus. Tem caneta lá, mas... Em nome de Creio, Jesus. Deus. Enquanto o Diego está colocando o nome aqui no caderno, em nome de Jesus, para começar as orações de hoje aqui, eu quero chamar o pastor Ué, em nome de Jesus. Aleluia. Para orar Glória aqui, a começando a Deus. orar aqui pela mesa, pelas pessoas, pelos livros que estão aqui, pela foto, e por Eu todas as creio, petições Deus. que estão colocadas aqui Em nome de Jesus. no seu altar. Aleluia. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu creio, Jesus. Eu creio, Deus. Eu creio. Querido Deus, bondoso Pai, nossa essência, creio, Deus. nossa redenção, Pai longânimo, misericordioso, digno de honra, glória e majestade. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriamos em Teu nome, pois a nossa esperança está em Ti. Nossas petições, nossas causas, nossos conflitos, nossas angústias, nossas mais profundas necessidades, nós te apresentamos em oração. Por isso te entregamos aqui, Senhor, as petições da tua igreja. Te entregamos vidas, te entregamos histórias, decretos da ciência, processos de enfermidade física, emocional, espiritual. Pai, momentos de dúvida em que a humanidade se manifesta, em que em nossa insignificância nós não sabemos para onde ir. Mas o Senhor é aquele que se revela, que não desiste, que está sempre com a mão estendida para aqueles que se aquebrantam, Senhor, e se esvaziam diante de Ti, meu Pai. Nós te pedimos, Senhor, nos molda, nos muda, forja o nosso caráter, nos faça mais parecidos contigo. Pai, venha operar com milagre nos estômagos, Pai, em todos os órgãos. Venha, Senhor, atuar sobre células que supostamente estão sendo envolvidas por cânceres, por desgaste, Senhor, por úlceras, Senhor, gastrites. Nós pedimos, Pai, venha com cura e libertação. Venha, Senhor, fortalecer a Tua igreja, venha aumentar a nossa fé e o nosso temor. Nós clamamos por nossos sonhos, nossas necessidades, nossos projetos e te pedimos, Senhor, venha, Pai, com provisão, se assim te apraz, se assim o Senhor confia dentro do que nós pedimos, se isso faz parte do Teu plano, pois nós confiamos única e exclusivamente em Ti.
Venha com teu Espírito Santo, venha nos moldar, venha nos remir. Venha, Senhor, aumentar a nossa fé. Perdoe-nos pelas vezes que nós não honramos o Senhor. Nós continuamos orando, nos prostrando e nos esvaziando e pedindo para que o Senhor nos norteie, Senhor. Que o Senhor nos fortaleça e, sobretudo, nos faça crer que o Senhor é o Deus que não falha com a tua palavra, pois o Senhor não consegue negar a si mesmo. O Senhor não tem variação de dúvida. Uma vez que o Senhor fala, está determinado e operando Deus, ninguém pode impedir. O Senhor é a nossa vida, o Senhor é o nosso Pai. Por isso nós entregamos nossos lares, nós entregamos nossa saúde, Senhor. Nós te entregamos o nosso ministério, nosso anseio. Nós pedimos para que o Senhor aumente o desejo de orar. O Senhor nos leve em direção à excelência, de caminharmos em santidade contigo. Vai de encontro, Senhor, vidas que estão desesperançosas essa noite. Vai de encontro pessoas que estão opressas, que estão oprimidas, que estão querendo desistir, Senhor. Pai, arranca de nós tudo aquilo que não te louva, não te bendiz. Pai, que nós não retrocedamos, que nós permaneçamos te servindo, que nós entregamos a Ti tudo que há em nós, Pai. Nos transforma, nos faça mais parecidos contigo. Se o nosso coração está se petrificando, se a nossa mente está se cauterizando e nós estamos perdendo o amor, eu te peço, Senhor, coloca um coração de carne em nosso peito novamente. Nos dá a sensibilidade do teu Espírito. Eu louvo a Ti pelas pessoas que manifestam o seu carinho, a sua intercessão, que liberam palavras de encorajamento, que declaram o porvir do Senhor sobre nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo possa honrá-los, possa, Senhor, fazer multiplicar tudo aquilo que declaram sobre a vida daqueles que precisam viver dos seus processos e seus lares. Que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha honrar, que o Senhor venha restabelecer e realizar grandes proezas, liberando grandes bênçãos sobre a vida de cada um. Nós te bendizemos, nós te glorificamos e clamamos, Pai. Seja tudo em nós, seja o nosso Deus, seja o nosso Rei e Senhor, porque sem a Tua presença, absolutamente nada nós poderemos fazer, Senhor. Em nome de Jesus. Eu creio no poder da oração, Jesus. Pai Eu amado, creio no poder Santo, que é em Teu nome, Jesus. Eis-nos aqui, Senhor, Eu creio, Jesus. mais uma noite em Sua presença, Eu Pai, creio, para orarmos Deus. juntos Eu por creio. vidas que são apresentadas, Senhor, não só nesse altar que foi criado aqui, nesse caderno, no qual colocamos, Senhor, nomes aqui, Senhor, trazemos pertences para apresentar vidas que precisam conhecer a Ti, precisam retornar ao Senhor. Mas para nós também, Senhor, que precisamos ser libertos de algo que tem nos atrapalhado em estar em Sua presença. Por muitas das vezes, Senhor, achamos que estamos da maneira correta, mas tem muitas coisas aí dentro de nós que o Senhor precisa tirar. Eu Que creio, hoje Jesus. sejamos dispostos, Senhor, Eu creio, Deus. a estarmos voltados a ouvir a Tua voz, a poder sentir o poder do Teu toque, a sermos libertos, Senhor, pelo poder que há no Seu Espírito Santo. Que o Seu Espírito Santo encontre espaço em nós, para não só nos guiar, para não só nos dar um norte daquilo que devemos fazer durante os nossos dias, mas para nos dar sede, Senhor, de Te buscar, para conhecer mais da Sua palavra, para cada vez mais criar um relacionamento, como aqui foi dito. Que os nossos corações queimem, Senhor, para poder estar em Tua presença. Que o desejo de estar em Tua presença, Senhor, seja constante, seja algo que queime, arde em nossos corações. Que os nossos ouvidos, as nossas mentes, os nossos corações esteja absorvendo tudo aquilo que o Senhor tem nos falado, tudo que o Senhor tem nos ensinado, Senhor. E tudo isso que nós temos aprendido seja repartido com os nossos irmãos que precisam ouvir a Sua palavra. Que nós sejamos boca de Ti, Senhor, para essas vidas que precisam ouvir de Ti. Essas vidas que precisam ser transformadas pelo Teu poder. Essas vidas que precisam passar, Senhor, por um processo de libertação. Eu creio, Deus. Vidas que nós conhecemos e sabemos que se afastaram de Ti, Senhor, por fraquezas humanas e não estavam com olhos voltados para o Senhor. Que possamos apresentar Cristo na sua essência, Cristo na sua verdadeira face, para que eles entendam, Senhor, que não devem olhar para o homem, mas somente a Ti. Eu creio, Que Deus. somente o Senhor é o único digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o poder. O Senhor é quem nos guia, o Senhor é quem nos capacita cada dia, Senhor.
que nós possamos aprender de Ti, Senhor. E os nossos amigos, os nossos irmãos, sejam alcançados como nós fomos transformados. Os nossos irmãos possam ser e venham estar aqui, Senhor, ou seja em outro lugar, mas contando do Teu poder, da transformação que foi passada através do poder da oração. A cada noite a qual estamos aqui, Senhor, desejando, sendo grato e entregando em Suas mãos e confiando que o Senhor continua sendo o mesmo, que o Senhor não mudou, que o Senhor continua fazendo grandes maravilhas, fazendo, Senhor, dos Seus milagres, coisas impossíveis aos nossos olhos acontecerem no estalar de Deus, pois o Senhor continua sendo Deus, um Deus poderoso, um Deus misericordioso, e continua derramando da Sua graça sobre as nossas cabeças cada novo amanhecer. Que nós venhamos criar um relacionamento com o Senhor, como aqui foi dito. Que o nosso levantar, o nosso abrir de olhos seja para poder entregar tudo em Suas mãos ao nosso amanhecer. Que venhamos entregar os nossos dias, as nossas decisões, as nossas atividades, tudo em Tuas mãos. Que tenhamos um diálogo diário com o Senhor, em cada hora, em cada momento, pedindo que o Senhor nos guie, vá na nossa frente, que os nossos pés sejam guiados pelo Seu Espírito Santo, que as nossas bocas estejam, Senhor, com a palavra afiada para poder falar do Teu amor e que vidas sejam alcançadas. Que as oportunidades que nos sejam apresentadas, Senhor, sejam aproveitadas por nós. Pois muitas das vezes deixamos passar, pois nos acovardamos por achar que não estamos prontos, não estamos capacitados a falar de Ti. Mas nós somos chamados a falar daquilo que o Senhor nos deixou na Sua palavra. Falar do Teu amor, que o Senhor veio para salvar, para dar vida eterna, para poder fazermos estar morando na morada celestial, Senhor. Que essas vidas tenham, Senhor, essa oportunidade de Te conhecer. Que essas vidas tenham, Senhor, a oportunidade de Te conhecer de uma maneira única e digna, assim como nós tivemos, e podemos ser transformados pelo Senhor. Uma noite de oração onde nós entregamos tudo em Suas mãos, continuamos confiando, continuamos crendo que só o Senhor é Deus e só o Senhor é o Deus do impossível. Que as minhas vontades, os meus desejos sejam deixados de lado, Senhor. Que eu venha, Senhor, renunciar tudo aquilo que tem me atrapalhado em estar em Tua presença. Eu estendo toda essa oração, Senhor, à minha casa, aos meus amigos e aos meus parentes. Temos passado por dias tribulosos, mas o Senhor tem se mostrado presente e mostrado que continua com a Sua destra estendida por nós. O Seu nome será glorificado e vidas ali serão alcançadas, Pai. Pois nem que seja um estando orando, Senhor, é o que precisa para que a Sua mão alcance, para que o Senhor e o Seu Espírito Santo encontrem lugar nesses corações que hoje são duros a Ti, Pai, que já Te ouviram falar do Senhor, mas hoje não querem nem ouvir. Dão brechas, não querem ouvir da palavra, acabam zombando, mas o Senhor é bom. O Senhor continua sendo o mesmo e nós veremos a transformação, porque há poder no Teu nome, há poder no Teu sangue. Tudo que o Senhor fez naquela cruz não foi em vão. Aquele que quer Te conhecer, que está disposto a abrir a porta quando o Senhor bater, Senhor, o Senhor entrará e transformará, pois o Senhor sentará e ceará com aquele que estiver disponível a querer recebê-lo, Pai. E que essas vidas, Senhor, a quais temos clamados aqui, eles possam ter o seu coração aquebrantado, eles possam ser alcançados por esse amor, e nós possamos ter a oportunidade de ver, Senhor, esses milagres a qual nós lemos, aprendemos a confiar e ter a certeza que o Senhor continua fazendo milagre aqui na terra. Que nós possamos estar nos preparando para a Sua volta. Que nós possamos estar, Senhor, com as nossas vestes limpas. Cada dia mais lutando contra o nosso eu, contra as nossas vontades, Senhor. Sabemos que não é fácil, sabemos que cada dia se torna mais difícil, o mundo cada vez mais atrativo aos nossos olhos. Mas se nós não tirarmos os olhos de Ti, Senhor, nada irá nos atrapalhar em entregar adorações a Ti, Senhor, entregar louvores ao Senhor e ter a certeza e a convicção, Pai,
que os nossos nomes estarão escritos no livro da vida, Pai, e poderemos contemplar a sua volta, e todo aquele que tiver olho verá, e poderá contemplar a sua volta, Senhor, e poderemos ser resgatados por Ti, Senhor, e morar no local ao qual o Senhor foi preparar para a sua igreja, Senhor, e sejamos uma igreja adornada, uma igreja que está se preparando para o seu noivo, com as vestes limpas, Senhor, ansiando pelo seu retorno, pela sua chegada, e tendo a convicção que estamos caminhando no melhor caminho, Senhor. Oh, glória a Deus, aleluias. Eu te rendo louvores, Pai. Eu te entrego a minha vida em teu altar. Eu creio em Ti e entrego tudo em Suas mãos, pois o Senhor é bom, o Senhor é fiel e a Sua vontade dura para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Meu lindo Deus, querido Deus amado, as orações que os seus filhos já fizeram, Pai. Eu me coloco, Senhor, e eu me prostro aqui, Senhor, diante do teu altar mais uma vez. Diante, Deus querido, Deus amado, daquele que representa hoje o Santo dos Santos. Pai, toma, Senhor, por tuas mãos as nossas vidas em tuas mãos. Pai querido, Pai amado, tira, Senhor, das nossas vidas tudo aquilo, Senhor, que nos separa de Ti. Tudo aquilo que nos atrapalha, Senhor, é viver uma vida, Senhor, em reta, Senhor, justiça, Senhor, com aquilo que o Senhor nos apresenta e tem, Senhor, para com as nossas vidas. Pai, no nome do Teu Santo Filho Jesus, ontem a palavra que foi ministrada aqui, Senhor, que nós sejamos um bom perfume, papaizinho querido, paizinho amado, que nós não sejamos como fumaça, mas que nós sejamos como um bom perfume, meu Deus, em nome de Jesus. E para isso acontecer, Senhor, às vezes nós teremos que ser pisados, às vezes nós teremos que ser amassados, às vezes, Deus querido, Deus amado, nós teremos que ser estreitados, Senhor, mas de uma maneira que sejamos, Senhor, espremidos, para que a essência, Senhor, saia, Deus querido, Deus amado, de nós, para que esse bom perfume, Senhor, venha sair, Deus querido, Deus amado, no nome do Teu Santo Filho Jesus. Tira, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo, Senhor, que causa, Senhor, fumaça, Senhor, nas nossas vidas. Tudo aquilo, Deus querido, Deus amado, que cheira mal as suas narinas. Tudo aquilo, Deus querido, Deus amado, que não glorifica o Teu nome. Tudo aquilo, Deus querido, Deus amado, que não exalta o Teu nome. Pai, também seguindo, Deus querido, Deus amado, a palavra, Senhor, que foi colocada nesta noite. Ó Espírito Santo de Deus, intercede por nós. Porque às vezes nós não sabemos qual palavra usar. Às vezes a gente se ajoelha e é só o choro que nos invade. A nossa mente às vezes está tão confusa, tão conturbada, com todas as tribulações, com tantas coisas que nós temos passado, que por vezes nós nos ajoelhamos e não sai nada. Mas o Espírito Santo, o Senhor sabe interpretar a nossa alma. Oh Espírito Santo de Deus, leva ao Pai os gemidos, leva ao Pai o choro, leva ao Pai o silêncio, leva ao Pai o nosso coração, leva ao Pai a nossa oração, que por vezes não é feita por lábios, mas é feita com o coração, é feita com uma alma que está quebrada, mas uma alma que não quer desistir do Senhor, uma alma que não quer sair da Tua presença, meu Deus, no nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, passeia nesta noite no nosso meio. Eu não sei como os meus irmãos que aqui estão, Senhor, nesta noite se encontram, mas que o Espírito Santo do Senhor tome cada vida, cada coração, que o Senhor tome cada petição em Tuas mãos, que o Senhor tome cada lar nessa noite em Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor seja providência e provisão nas nossas casas, que o Senhor seja libertação, que o Senhor seja cura, que o Senhor seja novo, que o Senhor seja o renovo.
Pai, que a nossa intimidade, Deus querido, Deus amado, com o Senhor, Pai, seja preservada todos os dias, que nós possamos te ouvir, Pai, mas não, Deus querido, Deus amado, lá longe, que a sua voz seja audível, que a tua presença seja notada, Senhor, por nós, meu Deus. Não nos deixa nos afastar de ti, Jesus querido, Jesus amado. Não nos deixa ser levados segundo a nossa carne, segundo ao nosso querer e a nossa vontade, porque eles decaem para o mal, porque a nossa carne é caída. Ai de nós se não for o Senhor, Jesus. Ai de nós se não for o teu Espírito Santo intercedendo por nossas vidas, meu Jesus. Toma por tuas mãos, destrói, Senhor, com todos os grilhões, destrói com todos os trabalhos de macumbaria, de feitiçaria, de bruxaria. Destrói, Deus querido, Deus amado, tudo aquilo que o opressor, Senhor, tenta contra as nossas vidas, tudo aquilo, Senhor, que nas regiões espirituais tentam nos parar, tudo aquilo que nas regiões celestiais estão travadas, tudo aquilo que na região espiritual está impedida, meu Deus. Que nós venhamos, Deus querido, Deus amado, buscar, Senhor, o discernimento, para que em oração, em jejum e em súplica o mal caia por terra em nome de Jesus. Pai, que vidas aqui, Senhor, e eu me incluo assim, Pai, que portas, Senhor, de emprego sejam abertas, Pai, que nós sejamos surpreendidos, Deus querido, Deus amado, com o melhor dessa terra, que nós sejamos surpreendidos, Deus querido, Deus amado, por uma porta de excelência, que nós sejamos surpreendidos, Deus querido, Deus amado, pelo aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Pai, vai de encontro, Senhor, àqueles que necessitam de um trabalho, aqueles que necessitam de um emprego. Supre as necessidades dos seus filhos, em nome de Jesus. Pai, aqueles aqui nesta congregação também que precisam de uma cura, que o Senhor os cure, que o Senhor mude diagnósticos, que o Senhor mude, Deus querido, Deus amado, a sentença, Senhor, que os médicos já assinaram, porque o Senhor é médico dos médicos. Ah, Rafa, cura o teu povo, cura a tua igreja, cura esta nação, rebaço e Pai querido, Pai amado, toma as nossas crianças por tuas mãos, livra elas do mal, livra elas, Senhor, dessas más influências, livra elas, Deus querido, Deus amado, das modas, livra elas, Deus querido, Deus amado, de tudo aquilo que tem vindo, Senhor, de contra a vida delas, e que é o inimigo se disfarçando e entrando, Senhor, em nome de Jesus, nos nossos lares, por um desenho, por um programa, Pai, de televisão. Pai querido, Pai amado, nos dá sabedoria, nos dá discernimento do céu, Senhor, para que quando vermos algo, Senhor, na internet, na televisão, para que quando não provém do Senhor, a gente possa trocar o canal, a gente possa, Senhor, arrastar para cima, e a gente não deixa que esse mal venha adentrar sobre a nossa mente e sobre o nosso coração, que nós sejamos influenciados, Senhor, por pessoas, Deus querido, Deus amado, que tem o Senhor como rota, que tem o Senhor como base, que tem o Senhor Jesus como direcionamento. Não nos deixa consumirmos conteúdos que não te glorificam, conteúdos que só empobrecem e empodrecem a nossa mente e o nosso coração. Deus querido, Deus amado, no nome do teu santo Filho Jesus, levanta, Senhor, uma nação forte, levanta, Senhor, um povo, levanta homem, levanta mulheres, levanta crianças, jovens, adolescentes, levanta, Senhor, os idosos, levanta um povo que tem sede de orar, levanta um povo que tem sede de intimidade contigo, mas Pai, não uma intimidade forçada, mas uma intimidade, Deus querido, Deus amado, de separação, uma intimidade, Senhor, que quando o Senhor mandar dizer algo, Senhor, para alguém na rua, ele não se envergonhe do Senhor, e ele diga, ele ore, ele profetize no nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a te servir em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Sim, Deus.
Continua, Senhor amado, alcançando, Senhor amado, aquele que precisa. Assim como já foi profetizado, Senhor amado, eu continuo profetizando, Senhor amado, aumentando com a minha fé, ó Deus. Porque eu creio num povo, Senhor amado, de muita intimidade. Eu creio num povo, Senhor amado, que realmente, ó Deus, não será forçado mais, Senhor amado, os círculos de orações. Pai, a alegria, Senhor amado, de poder andar com o Senhor e com a Tua voz na viração do dia, Senhor amado, voltará. Pai, é o amor, Senhor amado, que ama o Senhor e que busca a Sua face, ó Deus. Pai, a certeza, Senhor amado, aquilo que foi ministrado, Senhor amado, nessa noite pelo nosso cooperador Vitor, com a certeza, Senhor amado, que um povo que clama pelo Senhor, o Senhor não só ouve, mas o Senhor também responde, ó Deus. Ó Senhor amado, que esta força, que esse desejo, que essa graça, Senhor amado, e que essa vontade possa voltar, Senhor amado, não como um velho homem, Senhor amado, mas como um primeiro amor, ó Deus, com uma paixão que arde e que sabe que precisa ouvir a Tua voz. Pai, assim como os Teus filhos, Senhor amado, como Adão e Eva andava com o Senhor, ó Deus, e o Senhor era o centro do Evangelho, Senhor amado. Pai, que o Senhor seja o nosso centro, que o Senhor seja o centro da nossa vontade, que o Senhor seja o centro, Senhor amado, daquilo que está como equilíbrio, Senhor amado, para nossas vidas. Ó Pai, nós cremos, meu Pai amado, que aquilo que o Senhor tinha, Senhor amado, para os Teus filhos no Antigo Testamento está sobre o Novo. O Senhor não tem filhos preferidos, Senhor amado, então nós cremos que se jejuarmos, se orarmos e buscarmos a Tua face, ó Deus, se assim o fizermos, Senhor amado, e andarmos em santidade, Pai, aquele que bate a porta, Senhor amado, encontrará o Senhor. Pai, aquele que busca a Tua face, Senhor amado, alcançará, Senhor amado, nos Teus olhos de fogo. Ó Senhor amado, nos alcança em tempo e fora de tempo. Bate a nossa porta, Senhor amado, e que a gente possa vir para o Senhor, sentar em nossa mesa. Ó Senhor amado, que não falte espaço, Senhor amado, para o inimigo trabalhar. Ó Senhor amado, mas que a nossa mesa, o nosso banquete, o nosso melhor perfume esteja, Senhor amado, colocado, Senhor amado, à mesa dia após dia, para poder recebê-lo, Senhor amado, cada vez mais e mais. Ó Senhor amado, a intimidade do Teu povo tem se perdido, Senhor amado, através de muito pecado. Ó Senhor amado, limpa, Senhor amado, as nossas vestes mais uma vez. O Teu sangue não perdeu o poder, Senhor amado, então eu te peço mais uma vez, ó Deus, eu sei que já foi pedido, mas eu te peço, Senhor amado, não como vãs convicções, não como vãs, meu Pai amado, repetições, mas debaixo de muita fé, Senhor amado, crendo que é o Senhor que limpa as nossas vestes, crendo, Senhor amado, que é através do Teu sangue carmesim, Senhor amado, que estaremos alvos como a neve. Ó Pai, limpa a Sua noiva mais uma vez, ó Deus. Limpa a Sua noiva que se prostituiu lá fora. Limpa a Sua noiva, Senhor amado, que tem buscado falsos amores. Limpa as Suas noivas, Senhor amado, porque é isso que tem feito a separação da nossa vida para com o Senhor. É o nosso pecado, é a nossa vontade, é o nosso mimimi, Senhor. São as nossas murmurações. Pai, molda, Senhor amado, aquilo que tem que ser moldado. Muda de lugar aquilo que tem que ser mudado, Deus. Tire e joga fora, Senhor amado, aquilo que não presta. Pai, joga fora tudo aquilo, Senhor amado, que o Senhor tem visto, Senhor amado, e nós temos guardado como muitos tesouros, mas que na verdade, Senhor amado, só reluz, ó Deus. Mas a luz, Senhor amado, da vida não está nela. Pai amado, muda, Senhor amado, o caráter dos meus irmãos. Muda, Senhor amado, a atmosfera dessa adoração. Ó amigo Espírito Santo de Deus, assim como foi ministrado nessa noite, nós não sabemos orar, mas Tu és aquele que intercede por nós. Tu és aquele, Senhor amado, que interpreta os gemidos inexprimíveis dos nossos corações. Ajuda para que o Teu povo, Senhor amado, possa, através de intimidade, através de adoração, Senhor amado, colocar para fora, Senhor amado, o mais íntimo, Senhor amado, do âmago do nosso coração. Ó Senhor amado, que as ansiedades, Senhor amado, do dia, Senhor amado, dia após dia, do porvir, Senhor amado, as preocupações com aquilo que já aconteceu, ó Deus. Pai, nos coloca a certeza, Senhor amado, no Evangelho ao qual nós temos, meu Pai amado, não só pregado, mas também vivido, mas também lido Ti.
Ó Senhor amado, também tem um desejo, Senhor amado, não só, Senhor amado, de poder falar contigo, mas também de ouvir a tua voz, ó Deus. Quantas pessoas, Senhor amado, perderam as forças. Quantas pessoas, meu Pai amado, perderam o desejo de poder, Senhor amado, ler a tua palavra, que é a tua voz. Pai, que esse desejo, ó Deus, Pai, que esse, Senhor amado, desejo de ler a tua palavra, de ouvir, Senhor amado, quem tu és através da tua voz, Senhor amado, através das tuas escrituras, Senhor amado, possam voltar, ó Deus. Pai, como saberemos quem tu és? Como saberemos aquilo que te agrada, Senhor amado, se não, Senhor amado, por ouvir a tua voz, por ouvir aquilo que já foi revelado, Senhor amado, através da tua palavra. Ó Senhor amado, faz um povo forte, ó Deus. Faz um povo, Senhor amado, que anda em espírito, em tempo e fora de tempo. Pois aquele que é carnal só discerne, Senhor amado, aquilo que é carnal. Mas aquele que anda no espírito, Senhor amado, nós cremos, ó Deus, que discerne todas as coisas. E quão difícil é, Senhor amado, andar em espírito, ó Deus. Porque as frustrações, Senhor amado, os laços, Senhor amado, as setas têm nos alcançado. Mas eu creio, Senhor amado, que nessa noite está jogada por terra em nome de Jesus. Todo o embaraço satânico, Senhor amado, que tem alcançado a nossa casa, toda seta, Senhor amado, que alcança a nossa mente, desce para o nosso coração, ó Deus. Toda vontade e desejo, Senhor amado, de ir contra a tua vontade, Senhor amado, eu repreendo no nome de Jesus, Pai, que as forças, Senhor amado, do inimigo da nossa alma caiam por terra. Senhor amado, que tudo aquilo que o inimigo tem colocado como plano e projeto, Senhor amado, possam cair por terra em nome de Jesus. A nossa casa é tua, o nosso leito é teu, as nossas crianças, Senhor amado, são lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. São, Senhor amado, crianças debaixo de graça. São crianças, Senhor amado, a qual o Senhor instituiu também como as nações a profeta. Eu profetizo, Senhor amado, que serão crianças que falarão em línguas, que serão crianças, Senhor amado, cheias do teu fogo, ó Deus, que serão crianças usadas, Senhor amado, para a tua glória, que desde nova, Senhor amado, serão usadas a tua palavra, e que desde nova, Senhor amado, andarão, Senhor amado, com fogo nos pés, andarão com fogo nas mãos, andarão com muita autoridade, Senhor amado, naquilo que elas já, Senhor amado, como crianças já têm convicção. Pai, nos ajuda, Senhor amado, a viver, Senhor amado, debaixo de uma fidelidade, Senhor amado, para que essas crianças, Senhor amado, sejam cheias de Ti. Pai, coloca autoridade nestes pais, Senhor amado, para que no dia mau, Senhor amado, possam colocar as mãos, para que os teus filhos sejam curados em Ti, para que os teus filhos, Senhor amado, aprendam da Tua palavra, para no dia da mocidade não ter descontentamento em Ti, ó Deus. Pai, eu creio, Senhor amado, que será uma geração eleita. Eu creio, Senhor amado, que essas crianças, Senhor amado, desde a menor criança, Senhor amado, até todos estes jovens, Senhor amado, que o Senhor tem colocado, Senhor amado, na aliança com Deus, será uma geração, Senhor amado, que não se contamina com o pecado. Será uma geração, Senhor amado, que não se convém, Senhor amado, com falsas repetições, com falsas conversações, Senhor amado, que não estarão, Senhor amado, em falsos modismos, não andarão segundo as modas, Senhor amado, que o inimigo tem colocado lá fora, Senhor amado, e que se adornarão, Senhor amado, não de mãos pingentes, mas do Espírito Santo, se adornarão de graça, Senhor amado, estarão vestidos como os vestes, Senhor amado, usava como a neve. Eu creio, Senhor amado, que esta geração, Senhor amado, são nação que ouvirão a tua voz, são nação, Senhor amado, que serão sensíveis, Senhor amado, em suas narinas, em seu caminhar, em tudo aquilo que falarão, Senhor amado. Os seus ouvidos serão sensíveis, Senhor amado, ao ouvir a tua voz, e serão usados, Senhor amado, e ousados, Senhor amado, através do Senhor. As forças do Senhor, meu Pai amado, são o que renovarão as forças desses jovens, porque eu sei que os jovens se cansam, Senhor amado, mas aqueles que andam com o Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se fadigarão, ó Deus. Pai, limpa, Senhor amado, a nossa juventude, assim como o Senhor vai dizer no Velho Testamento, ó Deus, com o sabão do lavandeiro, pega o teu isopo, Senhor amado, limpa as nossas mãos, limpa os nossos pés, limpa os nossos lábios, pois somos um povo impuro e de impuros lábios.
limpa, Senhor amado, a nossa vida dos pés ao alto da cabeça e nos faz andar em santidade, ó Deus. Pai, o Senhor ainda é suficiente em nossa vida. O Senhor ainda, Senhor amado, é as nossas primícias pela manhã. É o Senhor quem traz a alegria, Senhor amado, a vida em nossos ossos. Ó Pai amado, não somos nada sem Ti, ó Deus. Não somos nada sem a Tua graça, sem a Tua misericórdia, sem o Teu amor, ó Deus. Então continua conosco, ó Deus. E que de segunda-feira a segunda-feira, Senhor amado, a certeza que o Senhor tem ouvido. E Senhor amado, que o Teu Espírito tem guiado a nossa oração. Despede a cada um debaixo das Suas mãos potentes, Senhor amado. E coloca fogo, Senhor amado, em nossa boca, em tudo aquilo que nós temos profetizado e orado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, nós dizemos amém. Glória a Deus, aleluias. Ai, glória a Deus aqui. Depois dessa oração, que a gente saia daqui mais fortes. Depois dessa oração, que a gente saia daqui com o coração quebrantado. Depois dessas orações, que a gente saia daqui, Pai, em nome de Jesus, cada vez mais conectados a Ti, Senhor, em nome de Jesus. E hoje aqui para trazer uma reflexão para a nossa igreja, nosso irmão José Carlos, em nome de Jesus, vai trazer a reflexão aqui para os nossos irmãos. Pode vir, irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Querido Deus. Para orar aqui pelo nosso irmão José Carlos. Cadê o Jones? Cadê o Jones? Aleluia. Ei, Jones. Eu creio, Deus. Traga aqui Pelo sangue de Jesus. uma oração aqui para o nosso irmão, em nome de Jesus. Firmes e fortes nessa guerra. Ter fé, irmão. Essa coisa eu gostei dessa coisa. Glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos. Seja aqui com o foco no sim, Senhor. Que o Senhor abençoe o nosso irmão José. Que dê sabedoria para ele, Senhor. Use ele grandemente nessa noite, Senhor. Que cada palavra sai da boca dele seja tua, Senhor. Eu creio, Senhor, que essas palavras nos renovar, nos fortalecer, Senhor. Que o propósito aqui é ganhar alma, Senhor. É resgatar a vida, Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Saúdo meus irmãos com a santa paz do Senhor Jesus. Amém. Eu confesso que o meu coração está batendo mais rápido do que tudo na vida. Não consigo explicar, porque a gente às vezes planeja tantas coisas de falar, fala, Senhor, será que é aquilo que eu devo falar? Meu Deus, eu não sei por que caminho eu devo percorrer nas tuas palavras. Eu sou que nem Moisés, sou fraco na fala, né? E me coloca para cavar um buraco que eu saio daqui lá no Capão Redondo. Mas para falar, não sei. Mas você sabe de todas as coisas. Quando o Vitor me falou na semana passada, referente se eu aceitaria trazer a palavra, uma reflexão, eu falei, Senhor, mas tantos varões que tem ali, ele me chamou. Será que eu aceito, Senhor? Eu fazendo café ali na empresa, eu falei, o que eu falo para ele? Mas quando ele comentou que ia falar todos os varões para trazer uma reflexão, eu falei que sim. Eu concordei, eu falei, então eu vou confiar no Senhor. Eu não sei o que eu vou falar, mas até lá o Senhor vai me preparar. E a palavra que o Senhor tocou no meu coração foi em 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Glória a Deus. 1 Samuel 17, do 43 e em diante.
Poucos versículos. 43 até ao 47. Bom, meus irmãos, vamos falar sobre o herói da fé, que muitos já conhecem, que é o nosso querido Davi, né? E eu particularmente gosto muito de Davi, gosto muito de José, meu xará, né? Mas sou fã de Davi. E a palavra diz assim, versículo 43. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Ao 45, Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, Glória a Deus. o Deus dos exércitos de Israel, quem tens afrontado. Aleluia. E no 46, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei-lhe hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aleluia. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Eu creio. E leva a voz, entregará na nossa mão. Glória a Deus. Poder aceitar, meus irmãos. Meus irmãos, a história de Davi vocês conhecem muito bem. Ela é falada em muitos lugares, e eu creio que muitos aqui já ouviu muitos pregadores e algumas outras pessoas falarem a história de Davi. Mas se a gente for ver por alguns outros atalhos o que Davi passou até conseguir chegar e ao mesmo tempo ele poder ser ungido rei, não foi fácil, pois eu vi uma palavra do irmão falando e aquilo ficou na minha mente. O Senhor tira um rei e coloca no pasto. Aliás, tira um rei do palácio e coloca no pasto. E tira um garoto de um pasto e coloca num palácio. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é tremendo. É tremendo. Glória a Deus. Só o Senhor que faz. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Santo, Senhor. E nos dias de hoje atuais a gente vê situações parecidas. Todos enxergavam Golias como um gigante, mas Davi enxergava Golias como uma oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Tremendo. Aleluia. Glória a Deus. Talvez o maior gigante que você esteja enfrentando, por trás dele pode ser sua maior oportunidade. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu creio. Quando o exército de Saul ouviu a voz de um Golias, eles correram para trás.
Mas Davi foi o único que correu para a frente. Pois ele não teve medo. Pois o mesmo Golias que revelou a covardia de Saul foi o mesmo Golias que revelou a coragem de Davi. Verdade, Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus não te coloca em lugares que você não está preparado. Então a vida não te mima, a vida te prepara. Deus não traz o que você quer, Ele traz o que você precisa. Glória a Deus. Deus te prepara a vaga, depois Ele prepara você para a vaga. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos que lembrar que andar com Deus não é uma obrigação, Meu Deus. e sim uma decisão. Glória a Deus. Tu é santo, Jesus. Em uma outra situação, Jesus curou o cego. Por quê? Porque ele não reclamou, ele só clamou. Aleluia. Quando você reclama, você continua cego. Verdade, Jesus. Mas quando você clama, Ele traz a sua visão. Aleluia. Amém. E muitas das vezes a gente Amém. fica cego por algumas coisas. A gente não aprende a clamar, e sim a reclamar. Isso é o ser humano, tanto do homem quanto da mulher. Sabe, meus irmãos, a maior vitória de Davi não foi matar Golias. A maior vitória de Davi foi não ter tocado em Saul. Lembrando que ele teve oportunidades, mas não tocou. Pois gigante a gente mata, e ungido a gente não toca. Aleluia! Muitas das vezes pessoas vão tentar tocar em você. Eu não sei por que motivo. Vão caluniar você, vão falar mal de você. Mesmo você entregando aquilo que você acha que é o seu melhor. Mas aos olhos das pessoas, eles vão te tocar. Mas se você levar isso para o seu coração, aquilo vai te fazer mal. Verdade, Jesus. Quantas pessoas já tocaram em você? Outras pessoas já falaram mal de você. Mas é do ser humano também sentir-se assim, triste, abatido, pois às vezes a gente leva uma pedrada daquele que a gente nem esperava, da mão estendida que foi oferecida, e quando você parou de ajudar, você não serve mais. Então eu falo para os meus irmãos, tenha sonhos. Não é pecado ter sonhos, mas cuidado para quem você conta os seus sonhos. Glória a Deus. Uma outra situação, José tinha vários irmãos, e os irmãos dele tinham inveja dele, pois ele era o mais querido, ele era o mais amado dentre os irmãos dele.
Na Bíblia nos conta que José tinha muitos sonhos. Como eu falei, não é pecado ter sonhos. É maravilhoso, meus irmãos. Assim como José tinha uma túnica colorida, de várias cores. Aquela túnica só servia nele, não servia em mais ninguém. Mesmo os irmãos dele ter rasgado a túnica dele, nós não serviam nele. Pois aquilo que o Senhor tem para você não serve em mais ninguém. Verdade, Só Deus. serve em você. Só serve em você. Só serve em você. Só serve em você. Glória a Deus. Não serve em mais ninguém. Glória a Deus, é verdade. Muitos podem até tirar a sua túnica, mas não vai servir. Sabe por quê? Porque quando Deus te faz, Ele te faz sob medida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Só serve para você. Então a bênção só vai servir para você, meu irmão. Pode demorar, mas uma hora vai chegar. Não sei se vai ser hoje, vai ser amanhã, se vai ser daqui uma semana, se vai ser daqui, se já faz 20 anos que está numa causa, se está a promessa sobre esse local, mas vai se cumprir. Em nome de Jesus. Pode ser que eu não esteja mais aqui, pode ser que o Vitor não esteja mais aqui, mas ela vai se cumprir, pois Deus prometeu. Aleluia. Glória a Deus. Aí eu te pergunto, nos dias atuais, hoje, meus irmãos, quais são os seus Golias que representam em suas vidas? O Golias do desemprego, da doença, do medo, da adversidade, a opressão. Qual é o seu maior Golias? Meus irmãos, lembre-se, ninguém começa na promessa. Começa no processo. Aleluia. O processo é o meio que Deus te usa para te amadurecer. O processo é onde você entra menino e sai homem. O processo é onde você entra menina e sai mulher. Glória a Deus, né, Deus? Aleluia. O processo é onde você aprende a chorar, aonde Deus te amassa, te quebra, porque é melhor estar quebrado no processo do que inteiro fora dele. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Você não entende quando você entra no processo. Você só entende quando você sai. Deus te fala do propósito, mas não te fala do processo. Porque Ele sabe o quanto você pode suportar. O muito sem Deus acaba faltando. E o pouco com Deus
acaba sobrando. Aleluia. Amém. Vai ter guerras que você só vence lutando. E tem batalhas que só vence orando. Aleluia. Esses minutinhos que nós tivemos de oração, intercedendo por situações, por pessoas, por nós mesmos, que Deus escutou. Eu creio, Jesus. Glória a Deus. As nossas orações não foram em vão, elas não chegaram até o telhado, ela alcançou o alto do céu. Glória a Deus. Eu não sei o que os irmãos pediram, não faço nem ideia de cada um que está passando, como você chegou até aqui, como foi difícil o seu dia. Mas Deus sabe de tudo. Glória a Eu venho te falar, meus irmãos, que não é fácil, nunca vai ser. Mas continuar essa batalha, continuar olhando para frente, continuar ouvindo a palavra do Senhor. Vá sem força, vá quebrado, mas vá. Eu não sei se essas palavras que eu disse tocou em algum coração de alguma forma, mudou a visão de alguém, mas foi o que Deus preparou para o meu coração, para estar trazendo para os meus irmãos. Glória a Deus. Que os irmãos venham refletir, que os irmãos venham pensar naquilo que tem para oferecer para o Senhor. Aleluia. Pois muitas das vezes a gente fala, eu não tenho oportunidade. Eu até falei com o nosso irmão Diego no sábado que a gente estava trabalhando aqui, que muitas das vezes o irmão fala, não tenho oportunidade, não tenho oportunidade. Eu falei para ele, irmão Diego, estou triste, eu não tenho oportunidade. Ele, como assim, irmão Zé? Eu falei, eu não tenho oportunidade. Aí, é mesmo? Eu falei, não, mas eu explico. Às vezes a oportunidade não é estar com esse microfone aqui na mão. A oportunidade de falar bonito, de louvar bonito, mas sim de servir o Senhor de uma forma diferente. Aleluia. Trazer um copo de água, varrendo a igreja. Verdade, Jesus. Essa é a oportunidade maior de você estar aqui na casa do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor. E falar bonito, cantar bonito, não te leva para o céu. Verdade, Jesus. Não te faz melhor de que nenhum irmão, nem da direita, nem da esquerda. A oportunidade que Deus te dá é para vir servir Ele de uma forma diferente e especial. Eu creio, Jesus. Quantas situações a gente já passou nesse local, quantas coisas o Senhor já fez, quantas pessoas já foram levantadas. Verdade, Jesus. Se a gente olhar lá atrás, a gente fala, Senhor, o que o Senhor já fez tanto na minha vida? Sou grato a Ti, Senhor. Aleluia. Pelo até o que não deu certo. Pela minha distração de bater um veículo, pela minha distração de cair de moto. Pelo livramento.
de não cair do 11º lugar. Verdade, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Ai, glória a Deus. Tá vendo, irmãos? Santo, santo. Fica com medo de trazer algo e é assim que Deus usa mesmo, sabe? Quando você está ali, Glória a Deus. você acha que você não consegue, é Ele que capacita. É Ele que te dá o caminho, é Ele que te mostra em nome de Jesus. Então, por mais medo que você tenha, venha. Venha entregar algo, porque pode ser algo que está sendo entregue a alguém. Pode ser na simplicidade? Pode ser. Pode ser algo rebuscado? Pode ser. Mas confia que é o Senhor. Deixa na mão do Senhor. Eu creio, Deus. Porque eu garanto a ti, irmão José Carlos, eu não posso falar irmão Zé, tá? Irmão José Carlos, que aquilo que você diz, por mais que pareça ser simples, eu acredito, eu tenho certeza que vai tocar o coração de alguém. Vai mostrar para as pessoas, sim, que não é, às vezes, algo tão gigante como Golias, que é a oportunidade que a gente precisa, né? Como você trouxe aqui. Mas, em nome de Jesus, é nessa simplicidade que você vai alcançar e vai tocar o coração das pessoas. Pode ser aqui, hoje, com as pessoas que estão presentes aqui, glória a Deus. Hoje, acho que é o nosso recorde de pessoas aqui, hoje, em nome de Jesus, glória a Deus. Creio que vai estar mais cheio ainda. Creio que vai ter momentos que ninguém vai conseguir sentar aqui, porque eu creio. Vai ter momentos que a gente vai ter que ficar lá fora, porque não vai ter espaço nesse lugar. E vai ser uma segunda-feira, um dia de oração. Em nome de Jesus. Eu creio. Eu creio. Em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Então, irmão Zé, se não tocou hoje, aquele vídeo ali, ele vai para a internet depois, pode alcançar alguém. É essa a palavra do Senhor, a gente vai levar. Sim, onde for necessário. Na simplicidade, no que o Jesus nos pedir. Ele precisa trabalhar e orar para o Senhor. Em nome Glória a de Deus. Jesus. Amém? Isso pode encerrar em nome de Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel. E o propósito desse ciclo de oração de portas abertas é para dar oportunidade mesmo para aqueles que não têm oportunidade para pregar. Foi isso que o Senhor colocou e eu passei para o Vitor, e vai ser assim, para a honra e glória do Senhor. Enquanto o irmão Zé trazia a mensagem, eu via uma maca e uma pessoa no soro. Eu não via quem era, mas eu creio que é um grande livramento, porque eu louvo a Deus. Ciclo de oração é algo tremendo, amado. Ciclo de oração Deus mostra mesmo. A semana passada foi o vô do Diego. Eu estava numa angústia, numa tristeza, e no outro dia chega a notícia que o vô dele faleceu. Então é algo assim que é inexplicável. E hoje, toda hora que eu olhava para o museu, eu via uma maca. E eu via um negócio de soro. Eu não sei para quem é, mas eu creio que é um grande livramento. Porque Deus livra. Deus, amado, é só não entrar no jogo de Satanás. Não entra. Porque eu, no começo, quando eu passava pelos processos, qualquer coisinha eu ficava... Hoje eu dobro meu joelho, vou orar, falo o que está errado. Quem quiser receber, amém. Quem não quiser... Mas nós temos que estar preparados. Porque se nós não estiver preparados, o diabo faz de nós, ó, chacota. Mas comigo não. Quantas pessoas já se levantou? Quantas? Nenhuma, nem duas contra a minha vida. Foi várias. Mas lá na frente o certo não fica pelo errado, o errado não fica pelo... E vamos confiar. Amém? Amanhã a nossa campanha, a nossa pastora Janaí vai contar o testemunho dela.
esteja apresentando ela, esteja orando por ela. Vamos apresentar a vida do Pedro. Eu conversei um pouco com ele hoje. O processo não está sendo fácil, mas eu creio na vitória. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. E vamos orar, porque o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Deus, mais uma vez, eu te agradeço, Pai, por essa rica oportunidade. Pai, porque nós temos visto que o que falta nas igrejas é oração. E o momento de oração, Pai, incomoda o inimigo. Pai, aquele que não tem prazer em orar, desperta para orar, para descer a casa do oleiro e ter intimidade contigo. E nos dá uma continuidade de semana, Pai, abençoada. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor E nada nos faltará. E agindo Deus, Quem impedirá? Está terminado.